Senhor Deus, maravilhoso Pai, grandioso do Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor já se faz presente aqui no nosso meio. E te agradecemos por tua presença. Te pedimos que neste momento, ó Pai, vamos estudar a tua palavra, que o Senhor venha ser conosco, nos dando entendimento, abrindo nossa mente e nosso coração, Senhor, para receber aquilo que vem de ti. Que o Senhor me use para falar, e que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas somente aquilo que o Senhor quer que eu diga. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tomar decisões. Tomar decisões na nossa vida é importante, né? E cada um de nós precisamos fazer as nossas, né? E saber tomar decisões é o segredo da vida cristã produtiva, porque é através dela que nós determinamos nossa vida. Não importando se isso seja sobre assuntos corriqueiros, relevantes ou relevantes, né? Existem decisões diárias, que é como comer, dormir, o que vamos vestir, o que vamos fazer, mas existem decisões que mudam toda a nossa vida, né? Que decidem para sempre o nosso destino, contribuindo para a nossa felicidade ou tristeza, que pode ser escolher com quem a gente vai casar, qual curso a gente vai fazer, ou a que tipo de Deus nós vamos servir. São decisões que mudam a nossa vida para sempre. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que teve que tomar 4 decisões importantes na sua vida. E a pessoa que nós vamos estudar hoje é Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia cita que Ló ele ficou órfão, aparentemente, quando ele ainda era muito jovem. Porque a Bíblia fala, né, que o pai dele morreu quando seu avô ainda era vivo. Então ele foi criado pelos avós e pelos tios. E na história de Ló a gente vê que ele era uma pessoa ambiciosa, oportunista, curioso e uma pessoa também que buscava facilidades para a vida dele. E a primeira decisão que Ló teve que tomar, a gente vai ver agora em Gênesis, capítulo 12, verso 4. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12, verso 4. Amém? Diz assim: Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. E aqui a gente vê o chamado de Abraão, né? Deus chamou Abraão para fazer parte de um povo especial, né? Deus disse que faria dele uma grande nação. E a gente vê a decisão que Ló tomou. Ló decidiu ir com seu tio, decidindo agora fazer parte do povo de Deus. Essa foi a primeira decisão que Ló tomou, fazer ou não parte do povo de Deus. E essa foi uma decisão correta. Ló tomou a decisão correta de fazer parte do povo de Deus, que, trazendo para os nossos dias hoje, pode ser aceitar a Cristo e o batismo. Muitos não têm a coragem de Ló, né? Ele aceitou seguir um povo sem saber para onde ele ia, mas ele sabia que estava sendo guiado por Deus. E muitos realmente não têm essa coragem, porque se alguém chegasse para nós, ou mesmo até Deus, a gente ouvisse a voz de Deus, e olha, você arruma suas coisas e só sai. Eu não vou te falar para onde você vai ir agora, mas só arrume suas coisas e tenha fé que eu vou te guiar pelo caminho. Muitos não teriam essa coragem, né? E hoje Deus nos chama também para fazer algumas coisas. E às vezes a gente fica receoso em aceitar o chamado de Deus. Mas aqui eu posso citar 2 exemplos. Temos 2 juvenis, né, que se decidiram pelo batismo, que é a Raíssa e o Miguel. Eles ainda são muito novos, mas já tomaram a decisão que vai mudar a vida deles para sempre, né, que é aceitar a Jesus. Agora nós vamos ver a segunda escolha que Ló teve que tomar. Está lá em Gênesis capítulo 13, verso 9 e verso 10.
diz assim: não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E nessa passagem aqui, né, Abraão e Ló, né, eles tiveram que ir para o Egito porque eles passaram por uma crise ali, né? A terra que eles estavam passou por um período de fome. E esse tempo que eles passaram no Egito, quando eles voltaram de lá, os dois voltaram ricos. Então começou a haver briga entre os pastores, porque agora os dois rebanhos eram imensos e o pasto não podia suportar os dois. Então foi sugerido uma separação, né? Ou, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Ló olhou, né? A escolha era entre o monte áspero e as campinas do Jordão. Então falou, era tudo bem regado. E Ló escolheu baseado nas aparências. Ele viu que ali naquele lado ele poderia ser mais próximo, ele poderia alimentar seus rebanhos, ele teria água, enquanto o outro lado aparentemente não era bem visto. Às vezes ele teria dificuldade para fazer qualquer coisa, até mesmo para fazer a terra produzir alimento. Mas é interessante a gente falar que montes na Bíblia quase sempre simbolizam a morada de Deus ou de deuses. E sobre os montes aconteceram fatos muito importantes, que foi como Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Nós também vemos lá em Êxodo 19 que os 10 mandamentos eles foram revelados sobre o monte. A gente vai abrir em Gênesis 3:12 para ver outro fato importante que aconteceu sobre o monte. Gênesis 3:12. Isso, capítulo 3, verso 12. Acho que está errado aqui. Esse verso antes. Mas aqui no texto fala, né, que Deus pediu para ser servido sobre um monte. E vamos abrir Salmos 22, verso 3. Salmos 22, verso 3. Diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Né? Antes eles são um exemplo de paz. A gente vê nos Salmos, né, que os salmistas, quando ele buscava a salvação, ele olhava para o monte como um símbolo de paz, de salvação que vinha dele. E a vida de Jesus também teve grandes acontecimentos sobre o monte, como a tentação, como a transfiguração, como a morte e a ascensão de Cristo. Né? Tudo aconteceu sobre o monte. Inclusive o sermão do monte também foi dado sobre o monte. E o Apocalipse revela que a cidade santa descerá sobre o monte das oliveiras. E quando Ló decidiu pelas facilidades do mundo, ele decidiu, né, por uma vida longe de Deus, pelas facilidades que o mundo daria para ele, ao invés das dificuldades ao lado de Deus. E a segunda decisão que Ló tomou foi errada. Ele preferiu as facilidades que ele poderia ter com o próprio esforço dele do que o que Deus poderia prover. Né? E a gente sabe que, desde que a gente vê na Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre sustenta o seu povo, Deus sempre provê os meios para que
eles estejam bem, tudo que eles necessitam, Deus provê. Mas ele preferiu não fazer isso. E todo cristão passa por essa decisão também hoje. Trazendo próximos dias hoje pode ser o emprego, pode ser um namoro, pode ser negócios, ou outras coisas que nos afastam de Deus. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, até mesmo em questão de emprego. E às vezes a gente recebe uma proposta muito boa, que a gente vai ter um salário alto, vai ter benefícios, né, de saúde, plano odontológico, alimentação, ajuda no transporte, tudo. Eu falo assim, nossa, que bom. Mas aí ele vem com a proposta, olha, você vai ter isso tudo, mas você vai ter que transgredir o sábado, você vai ter que mentir, você vai ter que passar por cima das outras pessoas aqui para você poder crescer. E aí como é que você fica? Que decisão você tomaria? E às vezes a gente, mas eu estou precisando, eu estou passando por um momento tão de aperto que acaba deixando seus princípios e não confiando que Deus pode te sustentar. E a gente vai ler um verso muito importante que fala sobre isso, que está lá em Marcos 8, verso 36. Marcos, capítulo 8, verso 36. Fala assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale a gente ter um bom emprego, a gente ter uma família, a gente ser lucrativo nos negócios que a gente empreende? Mas o que vale tudo isso se a gente não tiver Deus na nossa vida? Será que os nossos bens, as nossas boas obras vão nos fazer ganhar a salvação? Hoje a gente vê que a gente está vivendo uma situação difícil, onde é difícil muito encontrar emprego, muitos não conseguem. E a gente vê hoje crianças se envolvendo muito cedo, né? Uma pesquisa que eu li, muitas crianças entre 10 e 12 anos, elas decidem ingressar no tráfico de drogas por, às vezes, não ter como sustentar a sua casa, às vezes os pais estão desempregados e elas decidem optar por isso porque é um dinheiro fácil, onde elas podem conseguir alguma coisa, mas custa os seus princípios, e às vezes muitos acabam morrendo, né? Custa até a própria vida. Outras decidem pelo caminho da prostituição, porque não vem outro meio também de se manter. E uma pesquisa que eu li, né, diz que 75% das pessoas que decidem ir para a prostituição, 75% delas passaram por alguma dificuldade, ou tiveram que morar na rua, ou dificuldades na família, em casa. E agora nós vamos ver a terceira decisão que Ló teve que tomar. Está lá em Gênesis 19. Gênesis 19, verso 17 ao 20. Gênesis capítulo 19, verso 17 ao 20. Diz assim: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar, e eu morro. Eis aqui perto uma cidadezinha, para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Aqui conta que nós estávamos estabelecidos numa cidade corrupta, onde o pecado cada vez ia vindo se agravando mais e se intensificando mais. Então Deus decidiu destruir aquela cidade, né?
E Deus mandou mensageiros para avisar ele pessoalmente que a cidade seria destruída. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo avisado por Deus, por anjos ali, pessoalmente, ele parecia não acreditar que algo realmente aconteceria. Porque ele se demorou a chamar as pessoas da sua casa, e quando elas não vieram, ele se demorou em casa esperando. Se não fosse pelos anjos ter puxado pela mão e levado para fora, ele e sua família pereceriam ali. Isso mostra o quanto o ser humano se apega ao pecado. Ele estava tão apegado ao pecado que ele não queria sair. Sua esposa, mesmo saindo da cidade, ele olhou para trás porque estava apegado com as coisas que aquela cidade oferecia. Coisas nada boas, na verdade. Né? E interessante frisar aqui que Deus disse assim: fuja para os montes, para que você não morra. Deus disse que a única solução para ele salvar a sua vida, era ele subir um monte. Mas ele decidiu argumentar com Deus. E ele falou, né? Assim não, meu Senhor. Por favor. Eu acho que se eu subir, eu não corro. Eu acho que se eu correr para me subir um monte, para no meio do caminho a destruição vai me alcançar. Eu não vou conseguir, eu vou morrer de qualquer forma. Mas tem uma cidadezinha ali, ela é pequena. Uma cidade pequena não pode agravar tanto mal, né? Na mentalidade dele. Não pode ter tanto mal. Então permite que eu vá para lá. E eles permitiram que ele fosse. Mas essa argumentação mostra que ele queria continuar no erro. Ele não queria subir ao monte que Deus mostrou que era a única saída de salvação dele. Ele queria permanecer como ele estava. E muitas vezes a gente é assim também. Às vezes Deus manda a gente fazer algo e mostra como a gente deve fazer. E a gente quer argumentar com Deus. Não, Senhor, não é bem assim. A gente pode fazer dessa forma. Porque a gente não quer largar aquilo que Deus está pedindo. Às vezes a gente está tão apegado que a gente não faz esse sacrifício. Vai ser melhor para a gente. E assim foi Ló, né? E aqui cita até uma ilustração de um jovem chamado Paulo, que decidiu ir por um garimpo, né, em busca de dinheiro, e ele acabou se perdendo. Ele virou alcoólatra, ele ficou revoltado, ele era da igreja, mas agora ele não conseguia mais voltar por causa da vida que ele teve lá. A gente sabe, né, que os garimpos são assim, né? Que as pessoas começam a beber, começam a ver várias mulheres também. E é uma vida largada, como diz. Mas Deus não desistiu desse jovem. Deus enviou mensageiros para buscar e tirá-lo de lá. E mesmo com tantos problemas para ele voltar para a igreja, ele voltou. E hoje ele é um adventista fiel, né? Ele tomou a quarta decisão que nós vamos ver agora, que está lá em Gênesis, capítulo 19, verso 30. Gênesis 19, verso 30. Diz assim: Ló partiu de Zoar e habitou nos montes, ele e as duas filhas, porque receava permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. E aqui mostra, né, a quarta decisão que Ló teve que tomar. Lembrando que a terceira decisão que Ló tomou também foi errada, né? Ele decidiu permanecer no erro. E fala que Ló, ele não habitou muito tempo lá em Zoar. Ele habitou pouco tempo, porque ele viu que a cidade, lá, por mais que fosse pequena, não estava muito diferente das outras. E ele temia que a destruição não alcançasse ali, que Deus viesse para destruir aquela cidade também e ele morresse. Então agora ele falou assim: não, agora eu tenho que me preocupar com a minha família, eu ainda tenho as minhas duas filhas, eu ainda posso me salvar. Então ele decidiu subir ao monte. No livro Patriarcas e Profetas diz assim: Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por amor de que ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. E despojado significa privado daquilo que ele tinha. Ou seja, Ló decidiu subir um monte, mas agora ele estava sem nada. Ele estava velho, cansado, sem riquezas. Ele, por tanto tempo, tinha rejeitado o monte e agora ele decidiu subir. Só que agora ele está um Ló diferente. Um Ló simples, um Ló humilde e um Ló que se preocupa com a salvação dele e da sua casa. Ele percebeu que os prazeres deste mundo não valem a pena. Ele percebeu que ainda dava tempo dele tomar uma última decisão.
que era aceitar Jesus. E ele decidiu subir o monte, que era o único meio de salvação, e agora ele viu o que realmente era. E ele decidiu se afastar daquela cidade corrupta. Mas, mesmo assim, as consequências das suas decisões tardes vieram. Ele perdeu sua casa, ele perdeu a sua esposa, perdeu seus rebanhos, perdeu sua dignidade e quase perdeu sua própria vida. E a última decisão que ele tomou foi correta, e foi em tempo. Ele não precisou perder mais nada para saber o que ele tinha que fazer. E essa deve ser a nossa decisão hoje também. A gente não precisa perder nada para aceitar Jesus. E, na verdade, a gente aceitando Jesus, a gente não perde nada, a gente só ganha. Ele nos prometeu coisas maravilhosas, ele nos prometeu a vida eterna, ele está nos preparando um lugar onde não vai haver nada de ruim. Não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver mais pecado, não vai haver mais desunião. É um lugar maravilhoso. E nós devemos escolher ficar do lado de Deus, não importando as dificuldades, né? Só que isso deve ser feito o quanto antes. Não importa se a minha luta está sendo grande, Deus pode me ajudar a passar por ela. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a gente não deixe que as dificuldades da nossa vida nos afaste de Deus, que os nossos problemas nos afastem dele. Às vezes a gente pensa, não, estou passando por tanta coisa, como é que eu vou até Jesus? Eu estou cometendo vários erros, como é que eu vou até Jesus? Eu estou envergonhada, e a gente sabe que o inimigo planta isso na nossa mente, você não é digno, olha tudo que você fez, você está em pecado, está numa cidade corrupta, está ouvindo coisas que não devem, vendo coisas que não devem. Mas Deus mostra que Ele é o caminho, que há oportunidade, mas que isso deve ser feito o quanto antes. No livro Patriarcas e Profetas diz: o mundo rapidamente está a amadurecer para a destruição. Logo deverão derramar-se os juízos de Deus, e pecados e pecadores serão consumidos. Então está muito perto de Jesus voltar. Ele falou, né, que este mundo não vai mais existir, que ele vai destruir tudo com fogo. E realmente a decisão que nós temos que tomar hoje é uma decisão de vida ou morte. Ou a vida eterna com Jesus, ou a morte eterna quando ele voltar. E nós decidimos continuar no erro. Que a gente possa tomar a melhor decisão hoje. Eu vou cantar um louvor. E se você tem esse desejo de estar ao lado de Jesus, não importando as dificuldades, que você possa se colocar de pé.